Quarta e última parte da Praça da Alegria, com um tema único para aqui conversarmos e para tentarmos esclarecer muitos telespectadores que nos têm levantado esta questão. As rendas vão aumentar? Se vão aumentar, quanto irão aumentar e de que modo é que eu posso ter a certeza de que o meu aumento é o aumento justo? Bom, parece-me que ainda é um pouco precipitado estarmos a apontar valores exatos, percentagens exatas, até porque começou hoje a ser discutida na especialidade no Parlamento a nova lei que estipula o valor das rendas. A lei será publicada, aguarda-se até ao final do mês, e depois de publicada ainda demora 90 dias para se passar a aplicar. Bom, vamos tentar enquadrar e perceber exatamente o que é que pode ser alterado com esta atualização de rendas. A decisão está tomada. A partir de setembro deste ano, há um novo escalão para as famílias com contratos de arrendamento anteriores ao ano de 1990. Até agora, a lei do arrendamento previa apenas 2 escalões. Um para agregados familiares com rendimentos até 500 euros, cuja renda máxima só poderia ser de 50 euros, e um segundo escalão para quem ofere entre 501 e 2.425 euros. Por causa deste desequilíbrio, o Governo introduziu um escalão intermédio que incidirá sobre os agregados familiares com o rendimento bruto na ordem dos 501 e os 1.500 euros. Estes passarão, assim, a pagar uma renda máxima no valor de 255 euros. Com esta atualização, o terceiro grupo fica então ajustado para as famílias com rendimentos entre 1.501 e 2.425 euros. E neste escalão, a renda máxima será de 607 euros. A pensar na carência financeira dos inquilinos com rendas antigas, o período de transição para o novo formato será de 5 anos. Depois disso, quem não conseguir cumprir poderá vir a receber apoio do Estado. Por agora, os números estão lançados e é tempo de fazer as contas. Quem temos então aqui na Praça, Sónia? Ora, connosco está Lourença de Sousa Rita, que é advogada, para nos ajudar a esclarecer então o que muda com esta nova atualização das rendas. Muito bom dia. Muito obrigada pelo convite. Efetivamente vai mudar muita coisa. Se calhar até, em princípio, vai mudar aquilo que já devia ter mudado em 2006, com a reforma, com a primeira grande reforma neste regime, que nem sequer chegou a entrar em vigor. O que nós temos aqui é uma alteração à proposta que o Governo apresentou em janeiro e que já foi aprovada na generalidade na Assembleia da República e que, mercê das diversas, variadíssimas contestações, quer por parte das associações proprietárias, das associações de inquilino, dos municípios, das diversas ordens profissionais e mesmo dos partidos da oposição, acabou por fazer com que o Governo se visse obrigado a introduzir propostas à sua própria proposta de lei. Mas, efetivamente, estamos perante uma matéria fundamental no nosso país. Porque há injustiças? Sim. Ou poder-se-ão cometer algumas também? Sim. As duas hipóteses são verdadeiras. Exatamente. Não é? Isto porque temos de um lado o direito social à habitação, estamos a falar de um direito constitucionalmente consagrado, que é basilar no nosso ordenamento jurídico, e por outro lado temos o direito de propriedade dos senhorios, que têm o seu imóvel e que têm direito a obter um rendimento económico, uma contrapartida pelo aquele seu direito, que muitas vezes é uma partida justa, não é? Nós hoje em dia vemos coisas muito interessantes, que são senhorios pobres, não é? Há uns anos atrás, mas mercê dos congelamentos das rendas durante vários anos, vimos o quê? Vimos degradar o parque habitacional, nenhuma reabilitação urbana e isto também, objeto da conjuntura da última década, agravou-se de tal modo que o Governo viu necessidade de fazer uma nova reforma e alterar a reforma de 2006. Pode ou não acontecer uma renda baixa para quem tem rendimentos baixos vir a aumentar de tal maneira que seja incomportável para quem não possa aumentar aquilo que oferece? Estou a pensar, por exemplo, no reformado. Pois, eu acho que isso pode acontecer. É muito audacioso fazermos um sistema perfeito. Alguém vai ter que ficar penalizado.
Por isso, o objetivo do Governo foi aqui introduzir uma espécie de regime transitório. Ele separou os contratos mais antigos, anteriores em 1990, os habitacionais, dos restantes contratos. E introduziu escalões, que faz com que, consoante o rendimento das pessoas, elas venham a ter um aumento gradual e faseado da renda final, ou seja, a partir do momento em que a renda é atualizada, teremos 5 anos para se atingir a renda final. E corremos o risco de despejos a curto prazo, se não houver possibilidade de pagar? Corremos, porque nós assistimos isto com as pessoas, com os empréstimos bancários, porque é que não vamos assistir? Já assistimos. Na prática, o que assistimos é um aumento destas situações de incumprimento por parte dos arrendatários, porque a situação de desemprego é extensa, atinge. E mesmo as pessoas que têm rendas consideradas baixas, não estão a conseguir muitas vezes cumprir com as suas obrigações. É porque adequaram a sua vida àquela renda, não é? Exatamente. E estamos a falar, isto é muito audacioso, no sentido em que estamos a falar de as rendas que vão ser aumentadas são aquelas rendas abaixo dos 50 euros ou dos 100 euros, que são contratos do década de 60, 70, que ainda estão em vigor. E o objetivo do legislador não é só aumentar as rendas, mas também atualizar o tipo de contrato, acabar com o vinculismo e a transmissão que tem-se assistido ao longo dos últimos anos, que é o filho herda a posição do pai, que herdou por sua vez a posição do avô, e temos aqui casas que estão arrendadas desde o início do século passado. Sim, e sempre a mesma família e com o mesmo valor. Por isso reforça-se essa ideia do legislador e do Governo de quebrar com essa transmissão forçada do direito ao arrendamento. E há vários casos de rendas que até, assim à primeira vista, parecem ridículos. De 6 euros, por exemplo. É algo que nós não imaginamos, mas elas existem. E nós temos alguns casos de rendas baixas para apresentar e aquilo que as aguarda depois desta nova lei. Maria Ricardo tem 80 anos e vive há 53 com o marido Amadeu, nesta casa da Estrada dos Guindais, no Porto. O tempo passou, a renda foi aumentando, mas a verdade é que os 8 euros que o casal paga atualmente não se comparam com o que poderá vir a pagar, por causa da nova lei do arrendamento. Um valor que pode chegar até aos 255 euros e que nada tem a ver com o que era pago no tempo da moeda antiga. Pagava 2 escudos. Depois foi com os acréscimos, sempre foi para primeiro que chegasse, como está a ver agora, 6 euros. Primeiro que chegasse esse dinheiro foi anos. Também em alturas também não era aumentado, também estava parado. Pode dizer-nos quanto é que recebe de reforma, Maria? 303 com 23 cêntimos. Paga 6 euros de renda. 6 euros, 8, com 2 com água. Vive com o seu marido, mas também já me disse que entre si e o seu marido também... Não é pouco mais passa de 500 euros. Não é? Pouco mais passa. Então quer dizer que neste caso, nós olhamos aqui para o escalão, pode chegar a ir para o segundo escalão, que vai até 255 euros. O que é que acha disso? Acho que para quem tem pouco dinheiro, eu estou pronta a dar aumento, não é? Mas dentro do que é possível. Um bocado puxado para os ordenados que a gente tem, não é? Acho que é um bocado puxado. Havendo de ser mais coerentes com as pessoas que estão a ganhar umas reformas pequenas, não tendo aumento. Se lhe agravarem a renda para os 255 euros, não tem capacidade para pagar? Nunca. Nunca. Deus me livre. Ia para longe. Onde é que eu ia? Onde é que eu ia? Para pagar 14 de luz, 71 paguei de luz, água, não é? Telefone, telemóvel. Onde é que a gente vai? Diga lá, menina. Mais medicamentos e tudo o que mais. Medicamentos, quanto é que me fica da reforma? Utilizando a expressão popular, para onde é que a gente vai? A lei protege, por exemplo, idosos, como o caso desta senhora? Protege efetivamente, porque a lei prevê que esta senhora, em princípio, e desconhecendo em concreto, não podemos estar, mas em princípio todos os contratos habitacionais anteriores a 1990, que se iniciaram antes disto,
em que os arrendatários sejam pessoas que tenham mais de 65 anos ou sejam portadores de uma deficiência superior a 60%, estão protegidos no que respeita aos despejos propriamente dito. A questão que se coloca não é só essa, é que uma coisa é estar protegida quanto a um despejo, outra coisa é que o aumento de renda existe efetivamente. Não vai ser aplicado. Vai ser aplicado. Não é? Tem limites e pode estar sujeito a faziamentos, mas vai ser aplicado. Qual é, nestas notícias que saíram nos últimos dias, qual é a novidade, por assim dizer? É que já existia na lei, desculpem, teoricamente, porque eu nunca havia aplicado na prática a figura do subsídio de renda. Acontece com as leis do nosso país. Exatamente. E o que é que agora o Governo veio alterar? Veio dizer que, para além destas pessoas, ou de eventualmente outras pessoas mais novas que tenham situações de desemprego ou de carência económica, que não consigam cumprir com as atualizações de renda, terem dificuldades comprovadas financeiras, podem recorrer à figura do subsídio de renda, que será objeto de legislação dentro dos próximos tempos, vamos estar previsto, ou podem recorrer ao arrendamento social. Isto porque, se repararem, nos últimos anos, o que é que temos assistido? Por exemplo, o Porto. O Porto é, creio, se não estou em erro, que o município do Porto é o maior senhorio do país. Não tem havido, eles obtêm as casas e não estão a fazê-las andar no mercado, por assim dizer. Existem várias casas, quer pertença do município, quer propriedade do IRU, que é o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, que estão fechadas e que, queremos, poderão vir a ser uma alternativa para estas pessoas que não podem manter a casa que têm, porque o senhorio tem o direito a atualizar a renda e, por sua vez, eles não têm dinheiro nem capacidade económica para responder. Também preciso perceber como é que se despeja alguém que viveu uma vida inteira numa casa. Isto do ponto de vista social, isto é tremendo. Agora, não sei se com as medidas da Troika, não sei até que ponto é que vamos conseguir. São direitos muito importantes que estão em jogo. Claro. E esta reforma, ao contrário das anteriores, deu prevalência ao direito de propriedade do senhorio em detrimento do direito à habitação do arrendatário. Mas a verdade é que o direito à habitação é um direito constitucionalmente protegido. E quem tem o dever de o zelar é o Estado, não é? Não e o Estado está a propor a alteração da regra do jogo. Por isso, ao nível da segurança social, tem que haver aqui uma funcionar. Tem que funcionar. Em rede, não é? A rede tem que funcionar. Exato. Estamos a olhar para quem arrendou, mas para quem está a fazer uso das casas, ainda não falamos de quem arrendou e de quem está também há anos à espera que as rendas se atualizem, não é? Pois. Porque as pessoas também criaram uma expectativa e que foi sempre defraudada ao longo destes anos, não é? Nós temos imagina, os proprietários, neste momento, há imensa gente com um património em zonas nobres das cidades e que não tem sequer a contrapartida financeira suficiente para pagar, por exemplo, as próprias despesas inerentes como seja o IMI, as despesas de conservação, é porque depois estamos aqui numa figura. Quem paga 10 euros, 50 euros de renda, do ponto de vista jurídico, muitas vezes não pode exigir determinado regalias. Chamamos de regalias. Nós chamamos de regalias, mas é dever do senhorio zelar pela manutenção e conservação da casa. Mas, por outro lado, quando não tem a contrapartida, existem várias situações em tribunal em que foi considerado abuso de direito uma situação de um arrendatário pedir obras que são manifestamente superiores a qualquer vantagem económica. Até têm essa noção de que estão a pagar muito pouco pelo imóvel que estão a usufruir. O mal foi isto não ter sido feito mais Estamos a falar de um problema que não é deste governo nem do anterior. Estamos a falar de um problema que tem a ver com o congelamento das rendas na década de 80. E estamos agora, desde 2006, desde 2004, 2006, que os sucessivos governos estão a tentar resolver este problema. Só que isto não é um problema que se vai resolver agora. Isto não é apenas um negócio. Não é apenas Esperemos que as soluções agora propostas sejam suficientemente consolidadas e estruturais que permitam alterar o ciclo e haver uma solução. Ela nunca será a curto prazo, será sempre a médio e longo prazo. E tem que ser em articulação com os outros setores do Estado. Doutora, vamos também tentar perceber o que sucede com as casas novas, a partir de 1990, com um exemplo que também fomos à procura dela. José Costa teve várias oportunidades para comprar casa, mas nunca quis. O arrendamento foi uma opção de vida.
Desde 1999 que é inquilino num apartamento em Canidelo, Vila Nova de Gaia, data que o exclui das mais recentes atualizações da Lei do Arrendamento. E por isso os 300 euros que paga por mês são para manter. Se já não há emprego para a vida, será que o mesmo se passa com a casa? Arrendar dá-nos a possibilidade de sair a qualquer momento. O comprar, vender, não é em qualquer momento, nem é em qualquer altura. É uma questão também de mobilidade, tanto de casa como até de cidade ou de país. Exatamente. Muitas pessoas que tinham comprado casa, por exemplo, no Norte e foram transferidas profissionalmente para o Sul, ficaram com a vida estragada por esse mesmo fator. E há muitos, infelizmente, muitos casais nessa situação. Hoje em dia, o ideal é arrendar perto do emprego. Porquê? Porque mesmo que tenha mais custo no arrendamento, tem menos no meio de transporte. E hoje em dia tem que se fazer contas disso tudo. Ter uma casa não é fácil. E é só para quem pode. Portanto, agora, se o arrendamento bancário for igual a um senhorio, não vejo onde é que esteja a diferença. Tanto faz ser a banca como ser Francisco ou ser Joaquim. É igual. Desde que cumpra, portanto, os requisitos necessários para o arrendamento. Mas nós também sabemos que os bancos não são uns senhorios, porque nós sabemos que se um senhorio, se nos darmos bem com ele, se formos cumpridores, e se de hoje para amanhã tivermos uma fatalidade, ele compreende a nossa situação. A banca não sei se vai compreender. Mas acha que o futuro é do arrendamento ou é da compra? Acha que se isto começar a aumentar, muitas pessoas vão começar a optar pela compra? Não, acho que vão começar a optar pelo arrendamento. As pessoas hoje começam a ter a consciência de que, efetivamente, portanto, caíram na asneira de ficarem presos a um contrato e depois, portanto, tinham uma coisa que hoje já não têm, estão a pagar uma coisa que já não é delas e que estão a viver, em alguns casos, debaixo da ponte. Quer dizer, e um arrendamento não permite isso. Portanto, eu penso que as pessoas hoje têm que ser mais conscienciosas do que é a lei do arrendamento e do que é uma compra de habitação. Quem vive do trabalho hoje em dia, para comprar é muito complicado. Portanto, quer dizer, acho que é melhor ir mantendo o arrendamento, porque não sobe muito como se for, por exemplo, a taxa de juros, porque depois não é só a taxa de juros que sobe, depois também é o seguro, depois também é uma obra, depois é o condomínio. Quer dizer, tudo isto é sempre mais, é sempre a somar. Ora, será então o arrendamento a solução para os tempos que correm? O que é que diz a sua experiência? É preferível arrendar do que comprar, mesmo com rendas que podem atingir valores altos? Eu acho que tudo indica que sim. Até porque nós estamos cada vez mais a assistir a um incumprimento em massa das obrigações das pessoas que têm empréstimos contraídos junto dos bancos. Até os bancos já admitem essa hipótese de arrendar, não é? Era isso. Os bancos neste momento têm em carteira são inúmeros imóveis que têm em carteira e que estão fechados e que eles vão ter que lhes acabar por dar algum destino. Eles não são agentes imobiliários. Exatamente. Eles criam as empresas para esse efeito, mas eles têm que ter algum tipo de proveito económico disto. Por isso, eles têm que ficar com as casas para diminuir o prejuízo, mas isto vai acabar por ter que ser racionalizado e pode ser através do arrendamento. Nós assistimos hoje em dia já a algumas situações de pessoas a celebrarem contratos de arrendamento com a opção de compra e existe aqui um misto, as pessoas arrendam a pensarem. Acontece, por exemplo, as construtoras, as sociedades imobiliárias que têm os seus empreendimentos, já o fazem porque têm de o fazer e oferecem regalias aos permitentes compradores que não podem, que não têm neste momento condições para ter o acesso ao crédito bancário porque os juros estão impraticáveis para muita gente. E faz aqui um período de 2, 3, 4, 5 anos em que mantens-te como arrendatário e, se quiseres, daqui a 3 anos podes adquirir e tens talvez o desconto, depois é uma questão negocial, podemos eventualmente conseguir que as rendas pagas sejam descontadas do preço acordado inicialmente. Já assistimos a isso e isso é uma solução. Bom, e estamos agora também ainda com as ondas de choque da decisão em Porto Alegre de um tribunal que admitiu que a entrega da casa servia para o pagamento
da dívida contraída com o banco, não é? Sim, pelo que eu sei desse caso concreto, que é muito pouco, peço desculpa, porque não é propriamente, é uma situação de incumprimento bancário, e eu acho que ela tem uns contornos um pouco diferentes, porque acho que essa situação já existe em outras situações em Portugal, que podem não significar a recuperação, haver um remanescente. Sim. E também existem, creio, também ouvi e li que existem situações em Espanha em que também... Sim, em Espanha é o que está a acontecer agora, e chega-se a acordo com o banco e paga-se uma renda, não é? Suspende-se o pagamento, não é? Agora, não sei até que ponto, eu não conheço a decisão de Porto Alegre, não me posso pronunciar sobre ela, mas a verdade, o que eu tenho assistido na generalidade das situações e com o do meu dia-a-dia de trabalho, é que a casa, quando fazemos um empréstimo, é avaliada, não é? E o crédito é concedido de acordo com essa avaliação. O que aconteceu nos últimos anos foi uma diminuição do valor de mercado de todos os imóveis. E é natural que ela agora, quando seja avaliada para efeitos de venda em processo de execução, independentemente, não é culpa nem do banco, nem do proprietário. Vai valer-se, talvez, Vanessa, já ouvimos aqui um colega seu dizer que quando é feita a compra não é feita apenas por quem pede dinheiro ao banco. É feita pelo banco e é feita por quem pede o dinheiro ao banco. Portanto, se desvaloriza... O risco é assumido por ambos, não é? Desvaloriza para os dois lados. É uma opinião e é verdade, há uma desvalorização. Para os dois lados e não apenas para quem compra. Não? Eu acho que cada caso é um caso, porque muitas vezes estas situações de incumprimento estão associadas e judiciais estão associadas a situações de divórcio, de partilha, e como tal são situações do ponto de vista jurídico complexas e que podem dar origem a diversas soluções, porque muitas vezes quem fica com a casa, quem não fica, e cada caso é um caso. E da sua experiência profissional, os bancos estão com uma maior abertura para negociar com aqueles que não pagam? Eu acho que os bancos... Perceberam a realidade em que vivem? Claro que sim. Eles não têm liquidez, eles têm que perceber o que nós vemos hoje em dia. Quando comecei a trabalhar, há uns anos atrás, só comprava. O investimento proliferava e os processos que nos caíam para trabalhar eram processos, era automático, não havia muito investimento. Hoje em dia contam-se e o mesmo acontece nos cartórios, da falta de celebração de escrituras, compras e vendas por multas, hipotecas, não se faz, o trabalho diminuiu muito mesmo, até o ponto de afetar nós, profissionais jurídicos, advogados, legisladores, notários, conservatórias, diminuiu bastante. Por isso tem de ser encontradas alternativas a esta situação, porque as pessoas continuam a ter as mesmas necessidades de habitação. E os jovens têm de sair de casa dos pais e têm de constituir a sua vida. E por isso, alguma coisa vai ter de acontecer. Se é através do mercado de arrendamento, acho que é uma possibilidade sincera, porque há muita gente aí. Neste momento temos rendas muito baixas e temos rendas muito altas. Tem de haver um degrau intermédio, não é? Porque a classe média alta já não existe. Sim. Por isso tem de haver aí um ponto intermédio. Por isso os proprietários têm de... O sistema jurídico tem que dar segurança aos proprietários para, em caso de incumprimento, eles tenham um procedimento célere e justo de despejo. Porque se eu sou proprietária e se eu tiver um imóvel vazio e se decidir não arrendar, eu não corro risco. Qual é o risco? Nenhum. Se eu decidir arrendar, eu posso correr o risco de ter a pessoa lá 1 ano sem pagar. Se nós necessitarmos depois de mais esclarecimentos, pedimos-lhe com certeza. Claro, muito obrigado. Muito obrigada. Amanhã vamos voltar. É sexta-feira. Amanhã é aqui.